Se o Brasil fosse um país que respeitasse sua história, o que a Nike acabou de fazer com a seleção brasileira seria tratado como deveria, como um escárnio, como um tapa na cara de todo mundo que, mesmo com toda a zona que virou a nossa confederação, ainda olha para aquela camisa amarela e sente alguma coisa. Sente orgulho, sente saudade, sente raiva, mas sente. Porque aquela camisa era para ser nossa, era para ser um pedaço de quem nós somos. E agora me aparece com o quê? Com uma camisa vermelha. Vermelha, como se fosse normal. Como se isso não fosse arrancar um pedaço da nossa identidade de seleção. E aí vem a Nike, como sempre, muito esperta, para explicar. Dizem que é para homenagear novas gerações, que o vermelho remete ao calor do brasileiro, à paixão. Ah, vá pra casa do caramba. Não tem papo de marketing que esconda o que é isso. É uma vergonha, é uma traição. E pior, é uma traição planejada. Não é um erro inocente, não é uma inovação boba. É uma jogada milimetricamente pensada. Porque hoje, tudo, absolutamente tudo, é político. E se você acha que isso é exagero, é porque você ainda acredita que multinacional se move por emoção. Elas se movem por estratégia. Cada linha costurada naquela camiseta foi pensada para gerar divisão, para gerar discussão, para gerar ruptura. O brasileiro que ainda sente alguma coisa pela sua seleção foi simplesmente ignorado. Porque para essa gente, nós somos apenas números, somos apenas consumidores. Então, dane-se a nossa história, dane-se o amarelo, dane-se a camisa que Pelé usou, que Garrincha carregou, que Romário e Ronaldo beijaram. Agora o que importa é inventar uma nova história para caber na cabeça de quem nunca gostou da nossa camisa, mas que agora precisa de uma desculpa para usá-la de novo. E se você acha que isso é uma teoria da conspiração, me desculpe, mas você não tá prestando atenção. Quem não vê a conexão entre o que a Nike fez e o que a CBF virou nas mãos de Reginaldo Rodrigues está escolhendo ser cego. E é engraçado porque eu não tô aqui para defender bolsonarista nenhum. O que o Bolsonaro fez com a camisa da seleção brasileira foi criminoso. Raptou um símbolo nacional para um objeto de poder pessoal. Deixou metade do país com vergonha de vestir a camisa amarela. Mas uma coisa é o Bolsonaro ter manchado a camisa. Outra coisa é esses iluminados decidirem que a solução é apagar a camisa, queimar o símbolo, trocar a identidade. E aí a gente chegou nessa aberração. Uma camiseta que parece do Chicago Bulls. Não que o Chicago Bulls tenha culpa. Não que o Jordan tenha culpa. Mas caramba, gente. O Jordan é americano. A história dele é deles, não nossa. Desde quando a seleção brasileira tem que se fantasiar de time de basquete dos Estados Unidos para agradar a juventude? E é óbvio que eles sabem o que estão fazendo. A eleição tá chegando. O clima político tá cada vez mais polarizado. E qual é a estratégia mais fácil? Aproveitar o ódio que muita gente sente da camisa amarela, porque virou o símbolo da direita, e oferecer uma alternativa cool, jovem, moderna, descolada. De preferência vermelha, claro, para não gerar dúvida de que lado estão puxando. E eu nem sou um nacionalista xiita. Não sou aquele cara que sai com a bandeira na janela, tatuagem de verde e amarelo no braço, mas até eu, que não sou nenhum patriota inflamado, vejo o absurdo que está sendo feito. Porque não é só a camisa, é o que ela simboliza, é o que querem fazer com a nossa memória coletiva. Primeiro, eles transformam o Brasil num zoológico de clichês. É sempre o país da floresta, do mato, do índio sorridente que dança pelado. Agora querem mudar até as nossas cores. Aos poucos, vão apagando tudo que nos conecta como povo. E quando a gente acordar, vai estar todo mundo falando inglês e batendo palma para estrangeiro, achando bonito, achando moderno. A camisa vermelha da seleção é só mais um sintoma de um país que abriu mão de se respeitar, que acha que ser brasileiro é ser exótico, que acha que a nossa história é um peso, um atraso, uma vergonha. Eles querem reescrever até isso. E o pior é que muita gente vai aplaudir, porque ser moderno hoje é cuspir no passado, é rir de quem sente orgulho, é chamar de reaça quem lembra do que o Brasil foi um dia. E essa camisa deveria ser tratada como o 7-1 foi tratado, com vergonha. Deveria ser esquecida, boicotada, rechaçada, mas não vai ser. Vai ter campanha publicitária bonita, vai ter influenciador fazendo dancinha no TikTok, vai ter jornalista dizendo que é um novo tempo. E muita gente, cansada, vai acabar aceitando. É sempre assim. Eles desgastam a gente até a gente se render. Mas se você ainda sente alguma coisa, se você ainda olha para aquela camisa amarela e lembra de quem você era, de quem nós éramos, então você entende o que essa aberração vermelha significa. Você sente a mesma revolta. Você sabe que isso não é só uma camiseta nova. Isso é um ataque, é um desmonte, é um aviso de que estão limpando a casa e a casa somos nós. E sabe o que mais dói? É saber que essa destruição é feita com um sorriso no rosto, com propaganda falando em inclusão, diversidade e representatividade, como se apagar a história de um povo fosse uma forma de torná-la mais livre, como se reinventar tudo, todo dia, fosse sinal de evolução e não de vazio. E a Nike, a CBF, essa turminha toda que bate palma pra isso, sabe que está construindo um país sem raízes, um país pronto para ser manipulado, um país que vai aceitar qualquer coisa que venha empurrada garganta abaixo, porque já esqueceu de onde veio.
Essa camisa vermelha é um retrato de um Brasil que desaprendeu a dizer não, um Brasil que aceita qualquer humilhação porque acha que resistir é coisa de velho, que acha que se rebelar contra as mudanças de imagem é ser reacionário. Pois eu prefiro ser chamado de reacionário do que aplaudir essa vergonha. Prefiro ser velho, ultrapassado, quadrado do que fingir que isso é normal. Não é normal. E enquanto tiver alguém que olhe para essa camisa e sinta o gosto amargo de traição na boca, ainda existe uma faísca de resistência. Porque essa história de que é só uma camisa é a maior mentira de todas. Nada é só uma camisa, nada é só uma bandeira, nada é só uma cor. Esses símbolos carregam séculos de identidade, de luta, de memória. Você acha que é por acaso que eles querem mudar tudo? Você acha que é sem querer que cada ano um pedaço nosso vai sendo arrancado? Primeiro, a camisa vira símbolo de um partido. Depois, para resolver o problema, a camisa some. Daqui a pouco, a bandeira vai ser considerada problemática também. Depois, o hino. Depois, o nome do país. E no final, quando não sobrar mais nada que nos lembre quem somos, eles vão dizer: olha como evoluímos, agora somos cidadãos do mundo. Só que essa evolução é uma farsa, é uma lavagem, é uma amputação disfarçada de progresso. E nós vamos aceitando porque é mais fácil, porque é mais confortável, porque é mais educado do que levantar a mão e dizer: não, assim não. Mas a verdade é que se a gente não disser não agora, daqui a pouco nem saberemos mais pelo que lutar, porque nem a lembrança do que fomos vai ter sobrado. E não é teoria da conspiração. Basta olhar os fatos, basta ver quem se beneficia disso, basta ver como a polarização política foi usada para sequestrar símbolos e depois para destruí-los. Primeiro, a camisa virou coisa de bolsonarista. Agora, para resolver, em vez de devolver a camisa para o povo, eles trocaram a camisa, apagam a história e, claro, aproveitam para ganhar milhões vendendo camisa nova. Não é difícil de entender, só é doloroso demais aceitar. E quando eu falo que isso deveria ser tratado como um escândalo, não é figura de linguagem. Isso deveria estar nos jornais, isso deveria estar sendo debatido, isso deveria estar revoltando quem ainda se importa com o Brasil de verdade. Mas não, está todo mundo cansado demais, ocupado demais, anestesiado demais. Alguns até vibram, porque acham bonito derrubar estátuas, apagar memórias, pintar tudo de vermelho. Porque no fundo, o que querem é construir um país sem passado, sem orgulho, sem amor próprio, um país fácil de ser dominado. Então não é só uma camisa, não é só marketing, é mais uma peça na engrenagem que nos esmaga há anos. E se a gente aceitar isso como se fosse normal, como se fosse só estética, então a gente merece o destino medíocre que estão preparando para nós. Porque um povo que não defende nem as suas próprias cores, não defende mais nada, nem liberdade, nem soberania, nem futuro. E é humilhante ver a camisa da seleção brasileira virar um produto de boutique ideológica. É humilhante ver que preferem agradar novos públicos do que honrar quem construiu essa história. E é mais humilhante ainda ver que tão poucos têm coragem de dizer isso em voz alta. Mas enquanto existir pelo menos um brasileiro disposto a lembrar que a camisa amarela é nossa, que a nossa história não é descartável, que a nossa identidade não é mercadoria, ainda existe uma esperança. Porque a nossa história foi feita por gente que não se vendia tão fácil. Foi feita por quem carregava o amarelo com orgulho, mesmo em tempos difíceis. Foi feita por quem sabia que ser brasileiro era mais do que uma modinha de rede social, mais do que números de venda para a Nike, mais do que a aprovação de influencer. E se a gente esquecer isso, se a gente aceitar que a nossa memória vire piada, que a nossa camisa vire um capacho de interesses políticos e comerciais, então aí sim estaremos derrotados, sem precisar de um novo 7-1, sem precisar tomar 7 gols. Basta aceitar calados a vergonha costurada ponto a ponto nessa camiseta vermelha. E quer saber se é para resistir sozinho? Que seja, mas eu me recuso a vestir isso. Eu me recuso a aceitar essa vergonha como normal. Eu me recuso a deixar que matem o que ainda resta de orgulho de ser brasileiro. Porque enquanto eles tentam apagar tudo, nós ainda podemos escolher lembrar e lutar e ser, apesar de tudo, brasileiros de verdade. Se quiser aprender tudo sobre o Bitcoin e como se libertar das amarras do Estado, na descrição irei deixar um link onde você irá aprender em 1 hora. E se quiser recomendações de livros, também deixarei na descrição. Se quiser descobrir por que o Brasil precisa sofrer, assista o vídeo que está aparecendo agora na tela.